Fala, protagonistas! Aqui estamos nós para mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube. Eu sou Elton Deretti, estou aqui com o meu querido e amado jovem Tiagão. Tudo bem? Como é que você tá? E você? Tudo sob controle. Então tá bom, tá feliz? Tô feliz, tô Então feliz. tá bom. Você tá feliz, tá tudo certo. É isso aí. Acho que tá tudo andando como tinha que andar. Tudo andando como tinha que andar? E o que não tá andando a gente empurra também, isso. né? Então Justíssimo. tá bom. E hoje temos gente importante, né? Hoje Todo dia tem gente importante, aqui- né? aqui a gente tá- baba pra galera que vem aqui. o nível tá alto. Tem que começar a estudar antes de vir, né? Não, tem que começar. Tô começando a estudar. Eu já senti que não dá pra chegar assim na caruda, não. Tem que dar uma isso. estudada. Quem tá conosco hoje aqui? Conta pra gente, Bom, Tiagão. eu vou fazer a introdução aqui. Currículo incrível. Um líder experiente com mais de 10 anos de experiência regional e internacional com atuação em telecoms, com passagens em empresas globais de tecnologia, inovação, softwares e startups. Passou por cargos executivos de venda e gestão comercial em algumas das mais importantes telecoms, como Embratel e Brasil Telecom. Construiu parcerias inovadoras de marketing, tecnologia e publicidade, num período de explosão das Martechs e das EdTechs do Brasil e na América Latina. E há 2 anos é responsável por soluções de dados na SAP, atuando como líder de soluções de dados e experiência do cliente para Brasil e América Latina. É um cara que participa diretamente de iniciativas nas agendas de transformação digital, palestra em alguns dos eventos mais importantes de TI, marketing e publicidade e está sempre aí equilibrando inteligência cognitiva para não matar a criatividade. É casado com a Carla, o pai do Enzo e do Luca. Bem-vindo, Juliano Pontes. Fala, Juliana. E aí, meu irmão? Como estamos? Tudo bem? Colorado, né? Colorado. Hoje não é um bom dia. Não é. Mas quem sabe o dia que for ao ar será bom. Vamos pensar assim? Ou não. Eu Tem ainda esse benefício. Ainda acho que era só um jogo treino ontem. Jogo mas tudo treino. bem. Jogo treino. Então E aí, tá Thiago, bom. tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer, viu? Prazer é meu. Tá tudo certo aí? Prender aqui que ele Senão, tá voz da fora. consciência nos ajuda aqui. Aqui é... Aqui, quem sabe, faz ao Aqui vivo. é online. Pode, vamos falar. Parece o time Vamos do seguindo Inter aqui. ontem, que deu uma afrouxada, mas enquanto- Enquanto melhorar voz as da coisas. consciência arruma aí, a gente aqui o convidado começa ganhando presente. Então, Opa, isso aqui é meu uma amigo. lembrança Muito obrigado. pra você. Obrigado. Espero que goste. Ô, Vamos ver rapaz. se ele vai gostar, se vai ter aquele momento especial, Poxa, hein? agora não falta mais chá nem café, né? Não, mas também pra botar o uísque e cerveja. Ô, doutor. Olha Esse aí. grisalho todo sou eu. É tu, rapaz, olha aí. E esse momento que a gente acabou, quem tá assistindo no YouTube, de ver o Juliano vivenciar, esse sorrisão, é o momento, como a gente conhece, famoso momento Cara e Canecas. E a Cara e Canecas, a Tudo e Tots Cara e Canecas é dos nossos patrocinadores, nosso querido amigo Beto, desde o início aqui nos apoiando. E para quem quiser realizar ou oferecer esse momento Cara e Canecas para os seus amigos, amigas, familiares, família, vizinhos, o povo da firma, entre em contato com a Tudo e Tots Cara e Canecas, que é o Beto, que vocês vão poder entrar em contato com 11 9 16 17 1900. O Beto vai prestar o melhor atendimento para vocês, como presta aqui para o Protagonismo Esporte Clube. Além disso, também temos mais um patrocinador, que é a Fader Estratégias Internacionais. A Fader tem mais de 25 anos apoiando empresas e marcas a internacionalizar, tanto para exportação quanto para importação. Tem muita experiência, já ajudou muita empresa de grande porte, de médio, de pequeno porte. Então, gente, quem quiser passar por esse processo de importação ou exportação, procurem a Fader Internacional, falem com a Sheila e com o Thiago no telefone 47 30 35 2400 ou vão lá no Instagram no @Fader Internacional. Merchan feito, vamos trabalhar então. Vamos lá. O Juliano vai um pouquinho para a direita para ficar bem na fita na imagem, porque afinal o homem é bonito. Vou te servir uma água aqui Obrigado, querido. e vamos começar a conversar aqui, Ju. Chamar de Ju, hein? Manda ver. Homem Manda apoderado, como a Manda Carlinha ver. chama, esposa Ju, vou chamar também. É isso aí. ver. Manda ver. Cara, eu tenho uma pergunta pra gente começar a aquecer os tambores aqui. Como é que é? Você que tá pela carreira aí, viveu muito de telecom, de área de digital, essa parte realmente tecnológica. Como é que tem sido trilhar essa carreira nos últimos 10, 15 anos, que parece que o mundo tá virando de cabeça para baixo a cada ano, né? Ainda uma pandemia no meio. Como é que tem sido esse dia a dia, esses desafios, cara? Cara, ótima pergunta. Bom, primeiro, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Elton. Obrigado, Thiago. Parabéns pelo Protagonismo Esporte Clube. Obrigado. Que seja um sucesso duradouro. Boa.
e que possa auxiliar muitas pessoas, né, nesses debates, nessas conversas, a, quem sabe, encontrar caminhos, né, nesse mundo tão desafiador que a gente anda vivendo, né? Nascemos para isso. Nascemos para Nasceram isso. pra Esse, isso. esse é o objetivo. É isso aí. E sabe que analisando assim os últimos 15 anos, né? Eu sou gaúcho, né? Eu moro em São Paulo desde final de 2008. Então já estou aqui já há algum tempo, né? Há 15 anos, né? Há 15 Se não errar anos. a Eu vou conta. fazer 15 anos, né? Aqui em São Exato. Paulo. E eu vim para cá justamente nesse movimento de transformação da internet, né? Então, o movimento de transformação acabou me transformando muito também junto com ele, né? Isso é algo que acabou permeando muito a minha vinda para São Paulo e fez com que, naturalmente, essa pergunta que você fez, eu consigo facilmente me visualizar, assim, de que ele muda muito rápido, ele muda muito constante, não só os negócios, né, apenas, mas a forma de fazer os negócios, como que você faz os negócios, como que você consegue, né, se manter updated com os negócios updated, em linha com o que está transformando o mundo. Verdade. Então, Boa, hein? Gostei da frase, né? Essa transformação me transformou também, né? Sem dúvida. Legal isso, porque nas empresas também, vira e mexe, a gente... Eu tenho uma... Eu não sei se eu li em algum lugar ou se eu inventei... Não, eu acho que eu li em algum lugar, que eu não sou tão inteligente assim. Mas tem uma frase que fala que todo mundo quer a mudança, mas não quer ser mudado, né? Então, assim, é legal entender e essa tua visão de esse momento de transformação, que foi brutal, né? Esses últimos 15 anos, a gente transformou em termos de tecnologia absurdamente, né, Tiagão? Porque e quando- a gente mudou junto. Sabe, porque Entender assim, isso é importante. eu tenho muitas questões para a gente tocar, mas quando a gente olha hoje em perspectiva, né, fala assim, tudo bem, há 15 anos atrás, cara, 15 anos atrás era tudo diferente. A gente estava falando aqui das suas passagens, né? O que era a Brasil Telecom há 15 anos atrás? Como nós, consumidores, enxergávamos, como nós, usuários, enxergávamos a Embratel, a Brasil Telecom. E eu até costumo falar em uma das palestras que eu dou sobre tecnologia no marketing, que eu não consigo lembrar, e eu provoco as pessoas a pensarem quando foi que elas compraram uma Smart TV. Porque a gente não consegue lembrar o que era a TV antes desse momento. Aí eu me pergunto assim, como que um profissional líder de tecnologia passa por esses 15 anos de transformação do que era o início da internet popularizada em 2008 para esse movimento de, a gente falou aqui, Martech, EdTech, Fintech, tudo é tech. E num nível de tecnologia, como o Elton falou assim, absurdo. Ano após ano é um reset novo, né, Juliano? cara, vocês sabem que para mim, assim, a transformação, ela iniciou quando eu me dei conta em telecom que o mundo ia se transformar para digital, né? Porque se a gente for analisar sem telecom, a gente não estaria aqui agora. Nós não estaríamos talvez no YouTube, nós não existiria, né? Não poderia ter applications, né, que foram desenvolvidos em cima das plataformas das empresas de telecom. E lá no ano de 2009, quando eu decidi transacionar minha carreira, né, para esse mundo novo, não sei se vocês recordam, tinha o IG, o IBEST e o BR Turbo. Eu Sim, lembro. Sem dúvida. Né? E aquilo mudou a minha vida, né? O IG, o IBEST e o BR Turbo eram da Brasil Telecom, né? Eram plataformas que foram compradas na época pela Brasil Telecom, investidas por aquela companhia, e a minha família é toda de mídia e publicidade. Do meu pai aos meus 2 irmãos que eu tenho, né? Um reside há muito tempo em São Paulo, mais tempo que eu, né? Sempre foi diretor, há muito tempo ele é diretor executivo de plataformas de mídia, né, e comunicação. E meu pai faleceu há 2 anos atrás, mas era empresário da mídia lá no sul do Brasil há 50 anos. Né? Então eu vim de uma família de mídia. E eu vi dentro do IG, do IBEST e do BR Turbo, o potencial que o conteúdo ia mudar a forma com que ia impactar as pessoas e a publicidade também. Foi simples até a visão. Porque estava dentro da Brasil Telecom, eu percebia que aquele universo ia crescer muito, né? De como que as pessoas iam interagir com o conteúdo digital. Gente, eu estou falando em 2007. Né? Nós estamos em 2023. Né? E ali mudou minha carreira. Ali eu conheci um empresário que foi um dos pioneiros de trazer EdTech e Martech aqui para o mercado brasileiro e latino-americano. Cito aqui com o maior orgulho, meu amigo até hoje, me tornei sócio dele em algum momento, chamado Roberto Eckersdorf, hoje mora nos Estados Unidos, em Miami. E naquela oportunidade ele foi pioneiro em trazer uma tecnologia chamada Ad Server, servidor de publicidade, onde servia todas as agências de propaganda para poder rentabilizar o inventário de mídia. Imagina isso naquela época.
Cara, era muito disruptivo esse negócio. Muito, cara. Acho que nem existia a palavra disruptiva também naquela Não, época. essa aí foi inventada agora. É nova, né? Essa aí é a buzzword de 2019, né? Ela nasceu É o em quê? 2019. É o quê? Buzzword. Explica pra quem tá ouvindo que é um buzzword. Buzzword é tipo inteligência artificial hoje, chat GPT. Big Data, né? Big Tipo, Data. Big Data. Tudo é Big o que Data. tá na não crista é bem da isso. onda. Os É. velhos falavam assim, tá na crista da onda. Crista da onda. Crista Tipo da isso. onda. Cara, e muito ali legal. foi uma transformação, cara, assim, pra minha carreira, né? E pra de tantos, né? Eu vim pra uma empresa, eu saí de uma empresa de 50 mil funcionários, vim pra uma de 5. Desespero da minha família, que tá fazendo em São Paulo, uma empresa de 5 pessoas, você tá maluco, né? Pra falar de um negócio que ninguém sabia. tocava. Eu acho que Essa nem quem empresa tava em publicidade era naquela IG, época é não isso? sabia. Essa junção da IG e da BR Turbo. Eu vim para uma empresa chamada Única, que existe Única. até hoje, né? A Única. A única. Isso. Ela existe, é forte ainda. E ela trazia tecnologia na época, né? Com pioneirismo do Silicon Valley, né? Então trazia a tecnologia dos Estados Unidos de digital marketing, digital media para o Brasil, né? E ali conquistava inicialmente os advertisers, que investem em mídia, né? Os publishers. Não sei se você sabe, até hoje você clica dentro de um formato de um publisher e tem um vídeo de propaganda. Aquilo é um formato chamado Rich Media, né? A Única já tinha aquilo ali e fornecia esse formato para o R7, para Globo.com, para alguns outros publishers, né? Grandes. E rentabilizava ali através daquele vídeo que rodava, da Volkswagen, da Mercedes-Benz, da Apple e por aí vai. Entendi. E a empresa fazia isso com relatório analítico. Cara, era um negócio muito inovador, né? Depois veio a mídia programática, coisas que já são mais recentes aí, né? E ali, então, eu achava que aquilo dali, poxa, fazia sentido para o mundo, né? Fazia sentido para minha carreira e fazia sentido para os clientes, né? Acho que isso fez com que eu tomasse aquela decisão de ter vindo para São Paulo e eu confesso para vocês que eu acredito que ali eu acertei, né? Foi muito bom para mim. Mas aí, vamos explorar isso, porque isso é interessantíssimo, hein? Essa aí eu não sabia também, tô conhecendo aqui hoje. Porque hoje, olhando assim, né? Você botou uma expressão que falou assim, não, foi simples perceber que né, em cima do telecom vinha a mídia digitalizada, né? Simples agora, né, cara? Porque lá atrás não deve ter sido tão simples assim. E a mudança, pô, foi uma mudança que deu tudo certo, foi uma mudança super positiva, mas olhando 15 anos depois, né? Queria entender, acho que tem 2 pontos que eu queria explorar ali. Você estava numa empresa de telefonia, né, de telecom, e aí você enxergou essa oportunidade aí na parte de mídia, com background, obviamente, do teu pai que vinha desse ramo, dos teus irmãos que estavam nesse ramo. Então, entender assim, cara, como é que foi esse olhar? Foi uma coisa, cara, gente, eu quero participar disso aqui porque eu tô entendendo que esse negócio aqui tem caminho, ou não, tava num projeto, fui meio arrastado e deu certo, assim, no sentido de confiava no projeto, mas não me joguei nele. E depois essa saída, pelo que eu entendi, você sai da Telecom e vem para uma empresa muito menor, confiando no mercado. Acho que a gente precisa explorar esses 2 pontos, porque tem muita gente que tem esses desafios no dia a dia, né? Seja de mudança para um negócio pequeno, mas que tem chance de escalar muito, ou mesmo tá numa grande empresa, vê que tem um segmento surgindo, ou um mercado novo surgindo, e diz, não, peraí, deixa eu me jogar nessa porque eu confio isso aí. Conta um pouquinho dessa fase aí, um pouco mais profundamente, porque de simples não teve nada, eu tenho certeza. Então, sabe que na gestão de carreira, assim, né, eu tento levar muito nas minhas decisões, né, e não foram poucas até aqui, né, eu passei por diversos movimentos empresariais, corporativos, e a gente depois pode falar um pouquinho isso. Eu sempre tento tomar decisões da minha carreira que elas não são olhando as pendências, porque todos nós temos uma série de pendências durante o nosso dia a dia. A gente é consumido por pendências. Né? Não é só profissional, em casa, com os amigos, né, com a esposa e, obviamente, claro, das atividades profissionais do dia a dia. A gente tem sempre pendências que a gente tem que resolver. Mas eu tento sempre tomar as minhas decisões por perfil, talvez, de gostar de me desafiar. Acho que mais desafiar, o status quo eu gosto muito de me desafiar, a olhar as tendências. Então eu costumo deixar para trás as pendências na hora de analisar minha carreira e analisar as tendências, né? E isso, quando você passa a incorporar esse modelo de tomada de decisão para a sua carreira, ele talvez faça com que você tome algumas decisões de alguns desafios que você vai perceber que o mundo está caminhando.
Costumo dizer muito que não adianta mais vender máquina de escrever. Né? É um exemplo, né? Quantas pessoas não viam? Não adianta mais viver de Pô, eu telefone. fiz datilografia. Cara, telefone Fiz aula. fixo, Elton. Não, esquece. Cara, os caras iam para inventário. Telefone, talvez muitos que estão nos escutando aqui no YouTube não Sim. sabem. Telefone fixo ia para inventário. As Era pessoas caríssimo. viviam Caríssimo. de locar telefone fixo, né? Tá tão em desuso que lá em casa, tem um filho da minha, os gêmeos são da idade do meu filho mais velho. Lá em casa toca o telefone fixo. Eu e minha esposa não olhamos. Tem telefone fixo, aliás? Tem, porque se Ah, você não na tem, internet. fica mais caro, velho. É um absurdo um negócio desse. Então tem lá, não sei o que a net faz, né? Tem que melhorar em muitas coisas. Mas tem lá, as crianças não dão mais bola. Toca como se fosse um passarinho É para tocando, vender alguma velho. coisa, Não, alguma com ação de certeza, marketing que não ninguém teve tem- opt-in Qualquer e por coisa aí assim, vai, nunca né? vem coisa legal de lá. Então nem olha. E é isso, acabou, né, cara? Não existe mais esse negócio. Então, acho que foi muito por aí. Então, vindo de uma família, né, que tem uma artéria muito forte, né, pulsante do ponto de vista de comercialização de mídia, ali talvez eu tenha analisado naquele momento, mais uma vez na minha carreira, uma tendência de mercado de crescimento da internet e da renderização de conteúdo da publicidade para o comportamento, né? E aí eu me deparei justamente com esse pessoal, que eu vim para a Única aqui em São Paulo, que eram pioneiros de trazer isso. E aí eu estou falando de pioneiros, não estou falando, perdão da palavra de boca para fora, não. Quem está dizendo isso é o Meio Mensagem, Próxima, está lá. Está na história da internet do Brasil. Legal. Né? E eu, então, achava que era importante eu me desenvolver. Inicialmente, eu vim para eu me desenvolver aqui no Grande Centro, né? Nisso que eu Legal acreditava como tendência. Né? A gente saiu de uma companhia de 5 para uma companhia de 180 pessoas, aproximadamente. Né? Eu inicialmente fiz a expansão da companhia, né? Consequentemente, a gente teve 3 escritórios regionais. Obviamente, um em Porto Alegre, né? Que seria a Regional Sul, claro. Lógico. Mas Tinha com que clientes grandes, Lojas Renner, RBS, Legal. tudo clientes grandes, né? Legal. As próprias agências de propaganda, né? Que faziam e fazem até hoje a gestão, né? De investimento de mídia, de muitos grandes clientes. Claro que já está internalizando hoje alguns, outro capítulo dessa história. E também no Rio de Janeiro e Brasília, né? Então eu acabei liderando essas 3 regionais, montei do zero, foi super bacana para mim também, porque eu comecei com nada, só com uma grande vontade de aprender e levar esse conhecimento novo para o mercado. E acabei, claro, um pouquinho do meu track record, né? Talvez tendo a oportunidade de fazer grandes parcerias com associações que naquela oportunidade estavam se formando aqui no Brasil, né? Já existiam, mas estavam em crescente, como o IAB, né? Que acho que todos conhecem, né? Meu sócio foi, na época, era vice-presidente do IAB com o Fábio Coelho, que é atual presidente do Google, né? Legal. E a gente foi desenvolvendo outras associações, a ABRAD, né? Associação Brasileira de Agentes Digitais. Então a gente foi crescendo grupos de mídia. E ali foi uma coisa muito bacana que eu tive a oportunidade de me desenvolver junto com aquele mercado, junto com as Legal. pessoas que ali estavam e uma sede, vontade de levar esse conteúdo novo para muitos, né? Então, que hoje a gente vê que tem muita gente atuando na internet, naquela oportunidade ainda, do ponto de vista de marketing digital e de mídia digital, naquela oportunidade ainda era muito embrionário, né? Então, foi uma decisão, voltando aqui, muito voltado porque eu acreditava como tendência, né? E que eu achava, e naquela oportunidade eu acredito que eu acertei, né? De poder me desenvolver nesse mercado, que para muitos hoje ainda é muito novo. Sim. Eu acho interessante que você fala com uma naturalidade muito grande de se desenvolver nesse mercado, né? Mas se desenvolver junto com ele, às vezes na frente dele, aqui no Brasil, possivelmente, né? Você teve que beber de muita fonte internacional, né? Porque, como você falou, eu tô nesse meio e ainda acho que para algumas empresas e pessoas que eu conheço, assim, ainda é um mercado muito turvo. Você contrata uma agência e pede para ela fazer para você, porque, cara, não vou tocar nisso aqui. Marketing de performance ainda é um negócio estranho para todo mundo, né? Então, se desenvolver nesse mercado, né, Juliano, possivelmente tenha sido algo duro. Simples não foi, né? Porque você precisa estar um passo à frente do que o mercado estava oferecendo aqui. Não significava que você ia crescer junto com a empresa, do tipo, tá aparecendo oportunidade. Não, você tinha que criar essa oportunidade. De bater numa porta, de vender isso para uma empresa, dizer assim, não, mas peraí. Muitas vezes explicar, né? Eu vou tirar da TV e botar na internet? Como assim? Você imagina isso, né? Excelente, né, Thiago? Assim,
acho que tem que ter muita vontade e acreditar muito. O propósito tem que ser muito claro. A gente né? fala muito de propósito aqui, muito forte. Muito forte. Então, quando a gente se depara, né, e eu falo a gente se depara porque todos nós estamos vivenciando isso, o investimento de internet em mídia, ele já ultrapassou, né, o offline aqui no mercado brasileiro também. Para mim já tinha passado há muito tempo, não vou entrar nesse detalhe, tem umas outras questões políticas aí, né, principalmente que rege investimento de governo, né, a qual eu fiz muitos negócios em Brasília também, né, junto com as agências licitadas do governo, né, todas elas, talvez todas sem exceção. Então a gente hoje se depara com um pouco do que o Elton falou, tá fácil dizer hoje isso, né? Mas como que se dizia isso em 2010? Não é verdade? Então acho que tem que ter um propósito muito claro e uma força de vontade muito clara, né? De fazer o diferente, de levar a inovação. Eu acho que isso tem que necessariamente permear e permeiam todos os profissionais de inovação, né? Quer dizer, se acreditar numa transformação, e a gente hoje está vivendo várias transformações. Nós estamos falando de uma transformação, né, que se iniciou em 2006, 2007 aqui no mercado brasileiro, né, que eu ingressei em 2009, logo a seguir, ainda muito início, né, mas que hoje talvez a gente tenha a oportunidade de transcorrer, já tem outras coisas que estão acontecendo, né, dentro desse ecossistema de inovação, né. Então eu acho que é por aí. E você falou nessa questão do eu acho que é um mindset inovador, né? Você tá falando assim, você precisa levar... Como é que eu vendo inovação? Cara, é isso, você tem que ser inovador dentro daquilo que você tá se propondo a fazer no mercado, que é muito inovador, ou era, ou continua sendo. Eu acho que continua sendo, tô com você. Eu acho que, por mais que a gente já tenha virado esse jogo do digital versus offline, acho que tá cedo ainda para ter esgotado. Mas tinha muito de você ali nessa construção, né? A sua determinação... Você pode contar pra gente aqui, mas o quanto você teve que estudar e buscar, bater em porta, pedir ajuda, bater cabeça, porque a velocidade, talvez, que acontece lá fora não é a mesma que aqui, de ter momentos de desacreditar, de tipo, será que vai acontecer? Possivelmente o processo tenha sido assim. Total, Thiago, assim, eu já bati bastante cabeça, assim, né? Eu já errei bastante. Aliás, tem uma palestra de um executivo empresário que eu administro muito, né? Que é o fundador do Buscapé, né? O Romero Rodrigues. Tem uma palestra dele que ele só fala o que deu errado, né? Eu acho espetacular escutar Muito legal. uma pessoa que se sente confortável de trazer o que deu errado. E para mim já deu bastante coisas erradas também, né? Então aqui eu contei algumas coisas que deram certo já inicialmente quando a minha vinda para São Paulo, né? Que eu me desenvolvi, mas eu já passei por bastante processos, né? De investimento em companhias que não funcionaram, não deram, né? O Elton conhece uma delas, né, que eu fui me desafiar no mercado de groceries online, né, consegui me desfazer do ativo, né, eu perpetuei eles, foi algo que para mim foi super bacana, porque eu botei tanto esforço, botei 4 anos da minha vida ali, tive 1.000 metros quadrados dentro do CEAGESP aqui em São Paulo, de operação logística, né, tá lá, talvez no e-commerce Brasil tem um vídeo meu lá dentro da operação logística, né, aquilo tudo funcionando, mas ali acho que eu aprendi muito, eu conhecia muito de software, de Martech, EdTech, mas eu não conhecia de logística e distribuição, né? Inclusive ali teve acho que uns 15 ou 20 freezers da JBS dentro do meu depósito, montei um marketplace de fresh groceries, né? Mas um business bastante complicado, bastante complexo. Eu estou nessa SAP agora a fazer 2 anos, né? Então eu terminei em 2021, né? Que eu me desfiz para o supermercado Now, que é do grupo B2W, né? Eles seguiram com a iniciativa, né? Naquela oportunidade, mas ali foi um aprendizado muito grande, um business que eu não posso dizer que não deu certo, porque eu aprendi muito, não aprenderia talvez, né? Numa escola, numa cadeira de e-commerce, o que eu pude vivenciar ali, né? Mas eu tive outros também, né, que eu acabei aportando, né? Eu perdi dinheiro no Uruguai, já perdi dinheiro na Argentina, porque a gente começou naquela oportunidade de 2012, né? Eu já estava na Única, né? A gente começou a investir em bastante startups, né? Porque a gente estava andando bem, né? E ali a gente via muitas oportunidades. Do ecossistema. Do ecossistema, né? Então ali foi interessante, assim, né? Justamente de vivenciar esse mundo de scale startups, né? A gente vivenciava muito profundamente, porque tem um caso curioso aqui que o Thiago perguntou o esforço, né? Eu fiz em um ano 120 voos no Brasil, Thiago. Caraca. Ô, louco. Eu fui 5 vezes para a Europa, eu fui 3 vezes para os Estados Unidos no mesmo ano.
Eu chegava nos guichês de Congonhas, 80% das pessoas que atendiam ali sabiam meu nome e meu sobrenome. Você não precisava nem apresentar documento. Ah, Fala, Juliano, vamos pra onde hoje? Vamos pra onde? Ah, você tá indo pra Brasília? Ah, não, tá, você tá indo pro Rio hoje? Ah, tá, você tá indo pra... Cara, 120 voos em um ano. 120 voos. Eu tive 720 mil milhas da Gol. Porque a Gol, eu voava de Gol, a gente tinha 2 clientes lá dentro da Única que a gente fazia todo e-commerce deles. A Gol e a Azul. Mas a Gol a gente pegou uma parte, porque eu viajava muito montando toda a expansão, pegou uma parte em passagens. Os caras sabiam tudo de mim, cara. Era incrível. Então teve um esforço muito... 120 voos, 720 mil milhas. Caraca. De voadas, né? Só de milha voada, né? Voada. Você era casado nessa época, Juliano? Não. Ah, entendi. Não. Senão também não estaria mais casado. Não, certeza. não. Com 120 voos. Depois que Imagina. nasceram meus filhos, né? E a Carla veio pra cá, nós casamos. Você né? dormiu muito menos em casa do que fora, né? Não, Cara, eu Imagina, 120. Qualquer viagem, pelo menos, vai 2 dias. São 240. Não, eu chegava toda semana Se aqui. virar Era 3, acabou o engraçado, ano. cara. Era engraçado. Eu encontrava meus amigos e eu ia ainda pra Maresias final de semana. Eu sou surfista, né? E eu ia pra Caraca. Maresias. Eu chegava em Maresias, os caras falavam assim, cara, e aí, como é que foi a semana? Cara, eu tinha passado por 3 ou 4 estados já. Assim, eu fiz Qual 25 cidade mil do país tu quilômetros. quer saber como é que foi a semana? Só pra saber. Cara, Fala assim, ó, peguei uma chuva em Brasília, um calorão no Rio e, um frio em Porto Alegre. Cara, não, essa semana, eu não quero saber do ano. Então, foi, cara. Ficou na minha história. Gostei bastante, aprendi muito, né? Eu acho que a gente aprende muito com pessoas. você tá vendendo milha? Você abriu um marketplace? Ah, 1, né? 2, 3 milhas. Podia né? ter feito mais dinheiro, né? Cara, eu achei que vai eu já tinha vendendo aí. sofrido quando, em 2008, eu fiquei fora de Jaraguá do Sul, que eu morava em Jaraguá do Sul, aí entre São Paulo e Internacional, fiquei 200 e poucos dias fora. Eu só em paz, já bateu fácil. Fora as Foi, internacionais. Já. Parece o Tom Hanks do Terminal, né? É, Cara, viu ficava mais lá, tipo eu esse. conhecia, cara. E nesse mesmo ano, eu recordo que eu fui 3 vezes para Portugal, que a gente estava analisando abrir uma operação lá, no fim não abrimos, né? Cara, mas num ano que eu não parava, não tinha, eu não dormia em casa, né? Eu ficava mala pronta e... O pessoal que tá e nos vivia assistindo, assim. ouvindo, quando o cara chega no aeroporto e se pergunta por que tem um chuveiro aqui na sala VIP, é por essa situação. Cara, olha, eu vou te falar, eu Ele já dormi. usou o Eu não sei se chuveiro. vocês, né, em inglês, falam take a nap, né? Daquele cochilo. cochilinho. Cara, eu conheço quase take a nap de quase todos os aeroportos brasileiros. Você sabe indicar para as pessoas assim, ó, pessoal, se tiver um problema em cara, Miami, você vai naquele canto lá. É, O e dá uma cantinho ali é dormida, seguro, dá uma aquilo ali dormida, é cara. escurinho, silencioso. E eu vou falar pra vocês, eu roncava, cara. Porque é cansativo, cara. Imagino. É cansativo. Eu não sei se hoje eu teria mais esse pique, de verdade. Ah, eu acho que são Talvez ciclos, sim, cara. talvez não. Não sei. Eu acho, cara. Forte. Eu acho. Não, É é, que pesado. forte. É pesado. Com É família, forte. hoje em dia é pesado. É forte. Mas, cara, eu acho que tudo faz a necessidade, cara. Eu acho que e o propósito. Eu ia Porque chegar pra nesse mim, nessa cara, palavra. se tiver um grande propósito, você achar uma nova tendência, que você diz, cara, eu vou rodar 2 anos fazendo 120 voos de novo, mas eu sei que isso aqui vai ter um grande resultado. Provável, lá, provável. Você vai. Vai. Você Provável. vai. Talvez provável. pro status normal, aquele padrão de hoje, você diz, cara, eu não vou. Provável. Mas pra um negócio, você diz, cara, eu acredito nisso aqui até o fim, eu vou. Entendeu? Eu acho que é muito da questão do propósito. É. E eu acho que uma coisa que você falou que é muito forte, assim, tendo um propósito, porque eu tava ouvindo vocês dois que são dessa área mais forte, né? Tava quieto aqui, porque só fiquei na minha aqui. Mas eu fico imaginando aquela época, em 2008, você falou, 2009. Se eu não tô enganado, o iPhone veio pro Brasil em 2007. Era Né? o Então, início. assim, quem imagina, quem não tá ouvindo assim, o que é 2000? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha, mal e mal e-mail Cara, funcionava eu fui direito. em 2010 pro World Mobile Congress em Barcelona. Cara, iam talvez 10, 15 brasileiros pro World Mobile Congress. Exato. Congress, lembrando que ele acabou semana passada, né? O desse ano, 2023, na função da pandemia, né? Não teve. Foi junto né? com a Euro... Teve um evento lá da Euroshop. Euroshop, né? E agora, obviamente, obviamente a pandemia deu uma quebrada, mas agora já vai comitivas de brasileiros. Já tem, ao menos tinha, não sei se esse ano teve, eu não fui esse ano, né? Mas tinha já um salão exclusivo de expositores brasileiros na World Mobile Congress, né? Recentemente. Naquela época não tinha, era tudo ainda muito início, né? Eu recordo que eu vi o Eric Smith, presidente do Google, né? Unindo o Android com o presidente da Nokia, né? Que tinha sido vendido a plataforma da Nokia para a plataforma da Microsoft.
Voz da consciência. Depois tu dá um Google, Porra, isso que é 2010. Nokia, que tu vai descobrir. Ele não é dessa Era o geração, telefone não, mais né? forte que Aliás, existia. mais forte Não quebrava, que era uma existe. pedra. Aliás, parênteses aqui, estamos possivelmente aí final de abril, começo de maio de 2023, nesse momento. A Nokia fez no final de fevereiro um rebranding, né, um reposicionamento. Aliás, um rebranding para mim muito bem feito. Roda de discussão sobre, mas se posicionando como uma empresa de tecnologia a partir de agora. E não mais de mobile, não mais de celular. Uns 10 anos de atrasado, mas tecnologia. tá tudo certo. Importante é antes tarde do que nunca. Tipo isso, mas Né? eles sofreram bastante, né? E a Nokia, a referência, bom. Era uma baita referência. Era. Mas eu tava querendo pegar aquele... Porque assim, cara, naquela época, 120 voos, bater na portinha, explicar o que é aquilo ali, que ninguém entendia. E o cara disse assim, não, eu não vou botar dinheiro aqui, eu vou botar na revista. É isso. Eu vou botar na Globo, vou botar não sei aonde, né? Eu vou botar no Outdoor ainda. Hoje, falando que você falou simples hoje, porque, cara, é muito duro. Então, assim, quem tá desenvolvendo um negócio novo tem que ter esse propósito Tem muito que acreditar. forte. Tem que acreditar. Né? tem que Porque acreditar. senão vai ser muito mais Aliás, não o que Outdoor sim, né? tá voltando, né? Mobiliário urbano tá voltando, começando, tá né? entrando Tá. coisa nova aí. Tá ficando caro, aliás. Não, e tá chegando gente nova aí, tá entrando um Digital Out of Home aí bem forte. É mesmo, né? exato. Aí, ó. Tá começando cada vez mais a entrar pro lado de programática. Cara, esse é um mercado que nós estamos começando a viver uma transformação. O No Brasil, mundo e no o Brasil também. tá provando disso agora, que funcionou no mundo há muito tempo, né? É. Aliás, no mundo não, em lugares específicos, né? Você vê Nova York, Tóquio, trabalhando com digital out of home já há um tempo, funcionando bem, mas evoluiu, justamente porque a tecnologia evoluiu também. Exato. Você consegue fazer programático agora. Antes era Exato. um vídeo, possivelmente, que ficava Exato. rodando ali. Exato. E você já Exato. pensou que talvez seja a realidade em alguns lugares, mas que uma inteligência artificial por geolocalização vai entender que eu e você estamos passando por um lugar específico e vai criar um anúncio pra gente falando sobre estúdios de podcast. Passar nós dois vai porque bugar, isso. porque o anúncio pra ti não vai funcionar pra mim. Vai Mas, dar. mas a gente tem o podcast em comum, e é isso que Aí essa mídia sim. tá Aí se sim. propondo a fazer. Né? Mas Bom, vai- Juliano, me corrija se eu estiver errado, Isso, mas hein? Eu acho que a gente, assim, né? Essa palavra, a primeira vez que eu escutei aqui, ela não é minha, né? Mas que me fez refletir sobre a minha carreira até aqui. Foi do Eco Moliterno, né? Que é um executivo da Accenture. Um profissional fantástico. E eu participei de uma reunião que ele estava, né? E ele trouxe muito essa questão que eu acredito muito para onde a gente está indo. A gente está indo para aquela visão de life-centric. Live-centric, é isso aí. Quer dizer, se fala muito em customer-centric, a gente sabe, acho que o Thiago trouxe, né, que para muitas empresas ainda é muita novidade. Eu trabalho dados hoje, né, SAP como advisor, né? Então, eu faço também reuniões suportando times de vendas, né, com todos os segmentos de mercado, né? Então, serve para o retail, serve para CPG, serve para o direct to consumer aí das indústrias que está acontecendo com mais força, serve para marketplace. Eu participo muito ajudando, né, uma visão do dor do Chief Experience Officer, do Digital Officer, do Marketing Officer. Participo bastante também dessas iniciativas e, claro, né, tento compartilhar o meu conhecimento para dentro da SAP, né, no Brasil e nas outras 3 market units que nós temos, que é México, Norte e Sul. Mas eu percebo claramente que quando a gente fala num conhecimento mais avançado, a gente tem que entender que cada vez mais, né, o consumidor, que somos nós todos, a gente quer estar dentro da história. Então não basta somente me tratar como Juliano em todos os pontos de contato. Eu sei que isso já é avançado, sim. mas o porque a gente está caminhando agora como uma das Boa, transformações em frente que a gente está, né? Que o 5G, que se falou muito no World Mobile Congress, que acabamos de falar, né, agora, na semana passada, lá em Barcelona, né, vai fazer com que cada vez mais essas realidades aumentadas, né, esses óculos, né, que voltam a permear, porque eu fui o primeiro, talvez, um dos primeiros, não, né, mas um dos primeiros a comprar o Google Glass, não sei se vocês lembram. Lembro. Cara, é verdade, a gente pagou lá nos Estados Unidos $1.600, se eu não me engano, tinha com frequência, trouxemos para fazer experiência aqui. A gente tinha trazido ferramenta naquela época de Analytics, a gente participou da entrada de várias empresas grandes na internet, participamos da Casas Bahia na internet, entrando, virei o case, apresentei muito isso também, né, para esse Brasilzão, e tinha o Google Glass. Só que agora a gente já está falando de realidade aumentada, realidade exponencial, né, onde
O usuário, ele tá dentro, né? Tá inserido. O cliente tá inserido na história, né? E eu tendência- vou depois quero explorar Quer esse... fazer estar na história. Gostei dessa. Então, mas Mais uma boa. eu quero explorar isso depois, essa parte dessas construções, mas sobre isso, é um pouco da tendência que a gente estava falando ali. Estamos falando de uma tendência de comportamento humano. Nós estamos falando de uma geração, e assim, deixar claro, cada dia eu acredito menos em cortes geracionais, nessa história de geração Z, geração X. Cara, eu tenho certeza, assim, os filhos de vocês são um pouco mais velhos que os meus. Com certeza, quem tem E filho... os meus? Já Que tem o meu, dois? o meu, desculpa. Só pra... Me perdi. Eu vou ter que fazer uma. Vou ter que fazer um Vai que fono. novidade. Vou ter que fazer uma fono. Eu tô plantando, pensar. Mas o quanto essa geração nova senta numa mesa com os pais e diz assim, cara, ô pai, sério que você tá comprando essa marca aí? O cara fez isso, isso, isso. Em contrapartida, a marca X tá oferecendo não sei o que, não sei o que. É um comportamento de consumo ter uma bandeira para levantar, ser parte de algo. Eu não quero receber comunicação. Você pode prestar atenção nessa geração TikToker, por exemplo. Cara, aquilo lá não é uma rede social. TikTok não é uma rede social, é um lugar de entretenimento. Mas eu quero gerar entretenimento, eu não quero consumir. A geração que está lá fazendo não é a mesma que consome. E aí, talvez, pensando em cortes aí geracionais, uma geração mais nova faz porque ela quer ser parte e a gente vai lá e consome esse conteúdo. E aí a digitalização, a evolução tecnológica... Essa transformação, assim, né? Se a gente for analisar o que está acontecendo, sempre é importante a gente ter um track record de onde nós viemos, né? Se a gente for pegar na década de 50, olha que coisa, né? A gente ficava a 3 metros da onde a gente tinha um conteúdo que era TV, né? Isso é bom. Se a gente for analisar aí a década de 80, né? 90, veio o notebook, década de 80, a gente ficou a meio metro da tela, né? Isso cada vez vem diminuindo. Depois veio o celular, né? A gente ficou a Um braço. um braço da tela. Meio braço. E o que a gente está vivenciando agora é justamente a gente está dentro com óculos de realidade aumentada. É isso. Né? Então, quando a gente olha essas novas gerações, né? Essa geração, acho que é a geração alfa, né? Que veio a partir de 2010, né? Eu até botei um post da NRF, isso que eu tive, e isso foi falado lá pelo presidente. Foi no ano, não foi desse ano, foi do ano passado. Eu tenho um post no LinkedIn, né? Justamente dessa transformação, que ele citou bastante o presidente da Best Buy, né? Que cada vez mais essa geração quer estar dentro, esse é um desafio para eles e quer estar se sentindo claro, né, conectado e sendo aquela persona em todos os pontos de contato, né? Ele trouxe isso. E ao mesmo tempo, se a gente for analisar essa geração alfa, né, junto com a beta, então é de 2007 a 2010 para cá, do que há 5 anos eles são a maior população do mundo. E eles estão dizendo o seguinte, a gente quer estar incluso na história. E se for analisar, isso muda completamente as tendências. O jogo vai mudar muito rapidamente e completamente. O difícil é conseguir acompanhar como companhia, se você for pensar, ou como marca, né? Porque isso requer, primeiro, se colocar muito à frente, segundo, investir muito à frente. Aí a gente passa por um ciclo agora de dinheiro caro, então isso também fica mais desafiador. E por outro lado, o desafio do que é muito à frente, né? Porque também também não é simples, né? O que é estar totalmente fazendo parte, trazer o consumidor para dentro? É um desafio e tanto, não é trivial, assim, é um negócio que... Cara, o que eu vejo das empresas que estão sendo, e eu concordo com você, o dinheiro está mais caro, né? Está vivenciando isso aqui, né? Mas é importante muito que se tenha uma verba para errar. Muito, concordo. Né? Porque se você tem uma verba para errar, você deixa as pessoas errarem, você não crucifica as pessoas. Que naturalmente, se você fizer isso, você vai bloquear a inovação da sua companhia. E é a primeira área da empresa que a gente tira quando aperta. Quando aperta. Total. É a primeira. Todo mundo, a maior parte das empresas tiraram agora. É a primeira. Não tenha dúvida disso. Movimentos. Mas eu não sei, eu tenho controvérsia se é talvez eu possa estar sendo muito simplista, mas esse movimento de trazer para dentro, ele não é difícil. O primeiro movimento para mim... consumidor. O primeiro movimento para mim é a gente ir lá ouvir ele, porque, cara, assim, eu conheço várias empresas que nem fazem isso, assim, constrói de dentro para fora. E lá fora ouvir ele já vai ser um passo interessante para você observar essa tendência. Trazer para dentro, eu vi uma iniciativa há um tempo atrás, eu estava tomando café lá na Alpa com o Beto Funari, que é o CEO lá,
Cara, eles têm, não sei qual é a periodicidade desse encontro, mas eles levam um grupo de adolescentes, pré-adolescentes lá pra dentro. Senta na mesa e fala assim, quero te ouvir. E não é uma iniciativa pra nada. Eu quero uma vez por mês juntar um grupo de pré-adolescente, vai lá e ouve os caras. Legal. Genial. Pega essa informação e pendura ela ali na parede. É próprio que uma palestra do Guga Schifino, né? Abraço pro Guga. Que ele fala que ele provoca a plateia e diz assim, ó, você quer o melhor informante do que vem pela frente? Fala com o teu filho que tá no teu lado aí de 10, 12, 13, 15 anos. Conecta com ele, aprende com ele, baixa a guarda e diz, o que você tá fazendo? Como é que joga Roblox? Como é que faz aquilo? Como é que faz? Porque a informação tá muito perto muitas vezes. Mas como companhia, é uma iniciativa sensacional. É que o que eu tô provocando é que vocês estão da tecnologia mais forte, né? Do marketing e tecnologia. O que estou provocando é que existe uma questão cultural na base que a gente precisa evoluir. Porque quando a gente fala de e-com, beleza, tá mais fácil os dados. Quando você vai para a loja física, e é um grande volume ainda de negociações transacionam na loja física, cara, eu conheço rapidamente aí 13 empresas, 4 empresas, marcas relevantes no mercado. Você vai na base de cadastro, você tem 30% do cadastro qualificado. E aí, como é que você traz para dentro? É a base, é a construção. Enquanto empreendedor ali do varejo, do varejinho, não entender que o dado do cliente, o cadastro é o começo. Se não tiver cadastro bem feito, não vai, é muito difícil, cara. O gatilho do bônus para dar um plus na comissão do mês tá atrelado ao cadastro do não tá ainda porque não é cultural, você entendeu? Mas o dia que tiver, aí esse jovem vai pegar e vai trabalhar com os dados lá e a gente vai ter dados de comportamento do cara. Mas sabe assim, né? Quando a gente olha tendências, eu sempre gosto de olhar para uma referência que a gente tem como latinos, que é os Estados Unidos. Né? Para nós, a gente tem muita influência, a gente tem muito mais influência dos Estados Unidos que da Europa. Né? E eu trabalho numa empresa alemã, hoje. Né? Estou numa empresa alemã, a CEP é uma empresa alemã. E eu tive a oportunidade de visitar recentemente diversos varejos lá em Nova York. E aí eu acho que isso fica ao menos para reflexão aqui. Os varejos, eles têm um papel muito importante no cash call. Eles vendem muito e vão continuar vendendo. O ponto é que o varejo lá nos Estados Unidos, ele está cada vez mais atuando de forma coordenada com estratégias no PDV de conteúdo digital. Concordo. A partir do momento que você tem essa integração de conteúdo digital do PDV, você dá algum tipo de oferta, promoção, enfim, né? Eu gosto muito da loja da Harry Potter, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitá-la lá em Nova York. É um grande exemplo. Né? Ali até para você pegar lugar na fila para entrar, você tem que ler um QR Code e botar um dado. Tudo bem que a gente está falando da Harry Potter, não estamos falando de uma empresa que está disposto a isso. Mas as grandes marcas de varejo, elas têm essa oportunidade de leitura de um QR Code, né? De vitrine virtual, né? Que está pegando muito forte dentro do varejo. E aquilo é uma forma de poder qualificar o dado, né? Na verdade, buscar um dado e estruturar esse dado. E esse dado estruturado, suportado então por tecnologia, porque precisa, não tem jeito. Né? Ele faz com que cada vez mais você tenha condição de sincronizar dados para ter uma visão única de cliente. Né? Sei que a gente está indo um pouco mais agora, até mesmo do meu dia a dia, né? Que eu acabo vivenciando muito forte isso dentro do SAP. Né? Mas isso é uma característica e uma tendência que cada vez mais as lojas lá em Nova York elas estão buscando por experiência. Né? Mas esse é o desafio, é captar o dado. E para captar esse dado. E a gente está nesse desafio, assim, numa grande massa do nosso varejo ainda, está nesse desafio. E aí eu acho que tem que ter tecnologias, estratégias para você captar. Não só o cadastro na hora de pagar lá, mas como eu capto isso antes? Eu costumo dividir em 3 etapas, né? Captação, orquestração e ativação. Perfeito, perfeito. Né? Perfeito. Que é fundamental para você ter uma que eu acho que tem, talvez o ponto, vou pensar alto aqui e me corrija, por favor, mas... Bem alto, essa porque questão, o Brasil todo nos ouvindo. É isso, essa questão, e por favor, mande em direct e fala assim, não concordo ou concordo. Essa questão, ela tá tão difícil porque a gente não achou um ponto cultural. Eu vou voltar, por exemplo, do varejo, do PDV, assim, gente, vou me colocar no lugar do vendedor.
Se eu tenho as informações qualificadas do Juliano, se eu consigo fazer um levantamento sobre o comportamento dele, amparado por uma tecnologia que a empresa me deu, cara, a facilidade que eu vou ter de conversar com ele é muito maior. É muito maior. Assim, é para mim. Não é só porque a empresa me mandou fazer assim. Eu acho que tem um aculturamento que a gente precisa fazer. Tipo, deixa eu pegar seus dados aqui, ou acho um jeito bonito de fazer isso, mas eu, vendedor, eu faria para mim. Não tenha dúvida. Mas é cultural. Voltamos a falar. Cultural, concordo plenamente. Mas só tem um ponto, desculpa só interrompê-los, assim, que eu acho que é muito importante, né, que a gente não deixe de falar aqui, né? As estratégias bem-sucedidas, elas necessariamente elas têm que passar por algo que chama consentimento. Sim, sem dúvida. Porque hoje a gente vê muita empresa ainda que está atuando de forma inadequada, né, que acaba justamente um pouquinho do que você tinha trazido, Thiago, antes, né, que cada vez mais as novas gerações querem saber quem é essa empresa, ela faz de fato aquilo que ela diz, ela respeita conforme ela diz. Então, se você já manda uma mensagem, seja um e-mail, um WhatsApp, um push, uma pessoa que nem sequer sabe quem você é, ou que não deu permissão para isso, você já começa a perder ponto. Já começou errado. Começou errado. Né? Então, essa parte de consentimento, quando ele é bem feito, ele inclusive faz, e aí, Elton, um pouquinho do que você trouxe, faz com que você consiga aprimorar esse dado dessa pessoa. Então, se você sabe executar uma estratégia de consentimento, você começa a ter mais força no seu first party data. Né? Que vai mudar muito. A gente já viu que o Google já tinha anunciado que ia mudar isso em 2021, não mudou, 2022 não mudou, vai para 2024, ele tomou a decisão final, né? Se não estiver enganado aqui, acho que é ou é 23 ou 24, agora 24. Eu estou um pouquinho doido, 24, né? Então você não vai mais conseguir subir cookie no navegador Chrome, até mesmo para comprar mídia. Aí já é outro jogo. É outro jogo. Então o jogo é o seguinte, como eu não tô aqui contra o investimento em mídia, longe disso, pessoal. Não é, eu sempre defendi, não é como eu invisto mais, é como eu invisto melhor. Total. Sem dúvida. Total. E vamos pensar alto aqui, você falou do negócio que a gente até estava discutindo, uma vitrine virtual, por exemplo. Cara, não dá para fazer uma campanha de você estar na vitrine da loja, você faz uma ativação numa flagship aqui na Oscar Freire, fala assim, se você vier aqui com seu celular, você ativa um QR Code, uma câmerazinha simples, porque assim, não preciso de uma máquina da NASA para fazer uma leitura, criar um avatar seu, jogar lá para a vitrine para vestir a coleção que está vigente agora, sei lá, ainda tirar uma foto, botar uma hashtag e postar para todo mundo que você estava na vitrine da loja X. E nessa história você está capturando um dado. Não tenho dúvida. Total. Mas é o que eu digo, assim, vocês são os visionários, eu sou da operação, tem que fazer rodar primeiro, e aí passa muito pela cultura, e a gente tem empresas ainda importantes, cara, que ligam 9h30 da noite para fazer ativação com você. Sim. Isso não existe, cara. Quem não faz menor assim? Esses dias 9h35 no sábado. Não. Me ligar para vender alguma coisa, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de sacanagem. Isso quando eles não ligam para, né, que é o pior dos casos, se ainda for possível ser pior, de você comprar algo que você já comprou dele. Você fala, peraí, amigão, eu acho que você tá errado e tem alguma coisa errada. Mas deixa eu voltar, senão nós vamos ficar muito fundo aqui nesse tema. Vamos voltar um passado aqui. Desde criança, desde adolescente, assim, você tinha essa vocação ou esse interesse pela tecnologia ou isso foi ao longo do tempo? Como é que era o Juliano lá? O sonho era ir para esse caminho? Não era? Como é que é? Cara, sabe que acho que você conhece um pouco da minha história. Eu sou tenista, né? E fui... Baita tenista. Esforçar. Você sabe jogar tênis? Nem a pau. Não tem nem joelho pra isso aí. Se chato que soubesse dizer, você não sabe. Não tem nem joelho pra isso. Você vê ele jogar, você diz, esquece. E eu assim, por que eu trago o tênis, né? O tênis pra mim, eu me criei numa quadra de tênis, né? Quando eu era garoto, eu me criei e nunca consegui ser um grande tenista, né, no sentido de competição, mas eu competia bastante. Lá no pódio você é o grande tenista, então você conseguiu já. E eu consegui uma bolsa, né, para estudar nos Estados Unidos pelo tênis, né. Puta, que legal. Isso foi legal, morei 2 anos nos Estados Unidos. Não era tanto assim, né, tipo, o cara tá humildão. Eu ainda jogo primeira classe. Tá né? vendo? Eu jogo primeira classe, mas eu não quero mais competir no tênis. Né? Isso, às vezes me convidam assim, pô, legal, cara, vamos jogar Copa Itaú Sênior. Não, obrigado, não quero mais na minha vida isso aí. Né? Eu fiquei, inclusive, 15 anos longe de uma quadra de tênis porque eu não sabia brincar numa quadra de tênis.
Entendi. Né? Eu jogava com meu pai. Louco, olha só. Fiquei 15 anos sem pisar quase numa quadra. Porque Pelo nível de competitividade. Porque era ganhar ou perder, né? E aí tinha sempre um patrocíniozinho pequeno aqui, uma cobrança ali de alguém, mas você não conseguia quem mais me cobrava era eu mesmo, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais me cobra até hoje, né? Entendi. Inclusive, normalmente, todas as minhas atividades profissionais, rapidamente, meus lideranças ficam muito tranquilo com relação, vou cobrar o Juliano porque eu naturalmente já me cobro muito, né? E a gente consegue perceber isso, né, nas pessoas, né? Sim. Sou um cara muito focado, né, em poder fazer o meu melhor. Então, eu sempre me desafiei muito e isso tem um preço também. Você acha que isso veio do esporte, por exemplo, lá de trás? Acho que veio, cara. O esporte do tênis é um esporte muito individual, né? O tênis é um esporte que por trás do jogo tem um coletivo, tinha treinador, tinha preparador físico, né? Mas dentro da quadra é 1 contra 1, né? Você tem que se resolver ali dentro. Verdade. Né? Mentalmente muito forte, né? Muito forte, muito forte. Então, acho que eu vim muito por esse caminho de primeiro competir, né? Criado num ambiente de competição, né? Através do esporte. E a tecnologia traz muito isso, ela muda muito rápido, você tem que estar muito... O que nós estamos falando aqui hoje, provavelmente amanhã talvez venha uma grande notícia de transformação, talvez os cartórios vão dizer o seguinte, você não precisa mais, já está acontecendo inicialmente, mas você pode comprar uma fração do imóvel através de uma tecnologia blockchain. A gente nem falou aqui ainda, né? Talvez não tenhamos tempo. A tecnologia muda muito rápido. Muito, né? muito. E eu acho que faz parte, você tem que ter uma natureza competitiva para você realmente ficar... surfando essa onda. É diferente de profissões que ainda existem, mas eu acredito que existem muitas que são mais tradicionais, né? Não posso dizer mais que a parte da minha família, da minha esposa é fazendeira, né? Então o cara que planta soja, cria gado, a tecnologia está entrando muito forte no agrobusiness, mas ainda tem um modelo bastante tradicional de cultura. Sim. Que está em transformação. A tecnologia não. A tecnologia é a essência da inovação. Certo. Né? Então você tem que naturalmente, me parece, assim, que gostar de se autodesafiar, porque é a forma de se você manter competitivo dentro de um cenário continuadamente de transformação. Porra, bela dica para quem está entrando nesse segmento, hein? E eu vejo você falar com um carinho muito grande sobre essa palavra inovação, né? Porque a gente associa e, de certa maneira, tecnologia e inovação eles estão associados, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Mas inovar... ele é mais do que botar a tecnologia para dentro, é ficar o tempo inteiro pensando como eu consigo fazer uma coisa de um jeito diferente. Perfeito, Thiago, perfeito. Inovar não necessariamente você tem que trazer algo completamente novo. Inovar é você, na minha percepção, é você eventualmente ter um produto ou um serviço que você passa por um processo continuado de melhoria nele. Exato. Né? E se desafiar a fazer diferente. Talvez dessa escola do tênis, dessa base que você teve, de dizer, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente aqui, porque o que eu sempre fiz não está funcionando. E não é uma mudança completa, é aperfeiçoar o que você já estava fazendo. Exato. E eu acho que, assim, voltando para o nosso cenário empresarial, as empresas estão passando continuadamente por um movimento de como ou trazer a inovação ou permear a inovação dentro dela. Porque ela não pode parar. Não tem como. Não tem mais esse luxo, nem nós nas nossas carreiras, né? De dizer, poxa, eu trabalho há 30 anos na mesma companhia. Talvez ainda aconteça e vai acontecer, mas é uma fração muito baixa hoje do que está acontecendo. E mesmo assim, se você não continuar evoluindo, estudando, se aprimorando, daqui a pouco você já está fora. Não vai. Tem jeito. E o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê as companhias cada vez, talvez permeando. Em 2022 foi um ano atípico, saída de Covid, daquele problema que a gente teve na pandemia, né? Mas a gente vê muitas companhias trazendo a inovação por acquisition hoje. Então tem venture capital especializadas hoje em aproximar companhias de empresas, né? Então você não precisa necessariamente... Porque muitas vezes a cultura interna mata a cultura de inovação. Sem dúvida. Total. A gente aprendeu aqui, né? Que empresa grande tem anticorpos, né? Chega um negócio novo. Genial, exatamente. Eles vão lá e defendem o tradicional, não tem jeito. Exato. Então a gente está vendo hoje, né, também algumas grandes oportunidades das grandes companhias trazer startups, às vezes com 5, 10, 15 pessoas, mas mantendo um diferente zip code, né? Deixa o CEP separado, porque se botar aqui dentro vai matar. Exatamente. Né? Então esse é um business que está crescendo bastante também. Cara, estamos estourando nosso tempo, vossa consciência já está mas eu queria provocar um papo para
E quem sabe seja um caminho novo pra gente aqui, uma livezinha no Instagram, quem sabe, Aí, pra gente falar de Web3. A gente nem conseguiu nem tocar, né? Não eu acho que é chegamos, né? que é o presente / futuro aí. Boa, bora. Web3. Conta comigo. As realidades Obrigado estendidas. pelo convite aí, claro. Só se for Tem muita agora. coisa boa vindo aí, né? Acho que a gente falou bastante um pouquinho do que aconteceu, né? Mas acho que olhando para frente, para quem está nos ouvindo, nos vendo, né? Talvez trazer um pouquinho do que está acontecendo para essas pessoas também encontrarem os seus caminhos, né? Eu acho que o fazer pelo fazer em 2022, 2021/2022 acabou dando uma enfraquecida nesse movimento no Brasil, né? Porque a gente viu as pessoas fazendo isso, não, eu fiz metaverso, eu fiz não sei o quê, só para dar um check na caixinha. E no fim das contas não servia para o consumidor que estava lá na ponta, não criou uma comunidade, você não vendeu nada, você não fez nada. E aí, enfim. Exato. Não, vamos marcar. Acho Exato, bom, cara. hein? Acho Fazer bom, uma gostei. livezinha pra contar pra Aqui a galera. gente faz ao vivo, não tem É jeito. isso. Ô, Ju, deixa eu te falar uma coisa. Pra gente fechar, a gente sempre, como pegar o mote do nosso esporte clube, a gente pede pro convidado contar um momento esportivo que te marcou, no futebol ou não, no tênis, enfim, ou no qualquer outro esporte. Você lembra de algum momento assim que você disse, cara, esse momento me marcou esportivamente? Eu tenho 2 momentos. Gol do Gabiru? Não, eu tenho 2 momentos. O gol do Gabiru marcou. Eu tenho daquela maratona, né? Que um brasileiro estava correndo e que ali... Puta, foi na a Olimpíada da Grécia, não Isso, foi? da Grécia. Né? Sacanagem aqui. E que entraram, aquilo ali me marcou muito, né? E o esporte traz muito essa humildade, né? Eu acho que o esporte, apesar da competição, as pessoas têm que exercer e entender a importância da humildade, porque sempre tem alguém melhor que você. Sempre tem alguém melhor que você. Justo. Não tem jeito, né? Ou algum momento vai ser melhor que você, né? E ali aquele ambiente que era formado da chegada, da linha de chegada, né? Então, o corredor brasileiro estava chegando e deixaram ele ganhar, né? Em função daquele empurrão que ele tomou, enfim, um abraço, acho que todos recordam. Ali me marcou muito no esporte, muito aquilo legal, ali. muito legal, verdade, bela lembrança. Né? E meu pessoal, eu tive várias, assim, né? Obviamente eu vivi intensamente, né? Aquele esporte tênis competindo, então eu tive várias, assim. Mas uma das mais legais que eu vivi foi quando eu fui muito bem sucedido num campeonato e eu vi meu pai chorando na arquibancada, né? Porra, que legal, hein? Aquilo dali me impactou porque para eu ter chego naquela conquista, né? Para mim foi importante. É porque meu pai já tinha, provavelmente, sem me falar, sofrido muito, né? De ficar... Porque meu pai, ele foi tenista também, ele jogou tênis até os 80 anos, né? Um pouquinho antes de ele falecer, né? Faleceu, infelizmente, de câncer e não conseguiu mais jogar. Mas eu vim de uma família de tenistas, então eu vendo ele ali, né? A felicidade, aquilo ali me impactou porque provavelmente ele deve ter sofrido muito as gigantescas vezes que eu perdi. Não tenha dúvida. Né? Puta, legal. Então hein? me marcou muito aquilo ali. Muito legal. Muito E legal. Parabéns, acho uma bela lembrança. Obrigado. Assim. Um parênteses antes da gente fechar, eu acho que a gente foi feliz na escolha do nome do programa, porque a gente tem entrevistado algumas pessoas que têm essa base do esporte e ela tem ajudado muitas pessoas a construir as suas carreiras, a sua resiliência, a sua forma de pensar, de inovar e tal. A sua relação com o ser humano, né, cara? Porque o seu esporte te ajuda a relacionar com o ser humano. Legal. Total. Muito legal. Fechamos aqui mais um episódio. Juliano, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Que aula. Foi animal. Obrigado mesmo. Tinha que ter mais umas 2 horas se Voz da Consciência não gritasse aqui, a gente ia. Eu que obrigado agradeço. Mesmo. Eu tô muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Tenha tirado alguma boa ideia aí. Enfim, eu já tenho 5 anotações aqui. A galera vai anotar, vai ouvir, vai curtir demais. E para quem quiser ouvir e ver onde é que nos encontra, meu jovem? Procura a gente lá nas redes sociais. A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram. Procura lá, Protagonismo Esporte Clube. E para ouvir, Deezer, Spotify e YouTube. E aí você sabe, né? Vai lá no YouTube, marca lá segue a gente, ativa as notificações, curte o vídeo, manda pra todo mundo, comenta. No Spotify é a mesma coisa, dá 5 estrelinhas pra gente lá. Dá uma moral pra nós, né? Dá uma moral. Merece, pô. E hoje homenageamos quem aqui? Hoje a gente tá de Clube Atlético River Plate. Los Hermanos. Hermanos. Boa. Tá legal. Boa homenagem.
Então tá bom, gente. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos aí. Como o Thiago falou, sigam, curtam, mandem os comentários e até o próximo episódio. Valeu!